que vai ser ministrado pela maravilhosa Marisa é a esperança como fonte de propósito. E eu sei que Deus, através dela, tem uma palavra muito abençoada para a minha vida e para a sua vida também. Que o Senhor possa te usar, Marisa. Amém. Bom dia, mulheres maravilhosas. Como a Jane falou, né? O subtema de hoje é a esperança como fonte de propósito. E a palavra de hoje, ela está lá no livro de Filipenses 1:21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, qual é a mensagem, né, que traz nesse versículo? A esperança em Deus, ela nos dá um senso de propósito, né, que vai nos ajudar a enfrentar desafios da vida, de forma com determinação e foco. Né? E a Bíblia, ela ensina que em Cristo encontramos o verdadeiro significado da vida e que podemos viver de maneira que glorifique a Deus. E quando fala da ressurreição de Cristo, nos lembra que nossa vida ela tem um propósito, e um propósito eterno, e que podemos confiar em Deus para nos guiar e nos sustentar em cada etapa da jornada. Quando mantemos essa perspectiva, nós somos capazes de enfrentar os desafios com mais coragem e esperança, e sabendo que estamos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta de Filipenses, ele expressa assim de maneira profunda a centralidade de Cristo em sua vida. Quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele nos revela uma perspectiva transformadora sobre o propósito da vida. Ele não está falando apenas sobre uma situação pessoal, mas sobre a forma como todos os cristãos devem viver. E a primeira parte dessa afirmação, que é o viver é Cristo, ele nos mostra que para Paulo, a vida ela não é apenas uma sequência de eventos ou uma busca por uma situação pessoal. Viver é ter Cristo como centro de todas as nossas ações, pensamentos e decisões. E para ele, a missão de viver não é sobre metas terrenas ou buscar reconhecimento, mas sobre viver de maneira honrosa e glorificar a Deus. Por outro lado, ele afirma que morrer é lucro. Para Paulo, a morte não é o fim, mas a transição para a presença eterna de Deus. A ressurreição de Cristo, que ele experimenta de maneira espiritual, dá-lhe a certeza de que a morte não é algo a ser temido, mas algo que aproxima o crente de um propósito eterno. A morte, portanto, se torna uma grande bênção, pois é a vitória final sobre o sofrimento e o pecado. É a plena realização do propósito divino. E esse entendimento profundo da vida e da morte é sustentado pela esperança em Cristo. E é uma esperança que nos faz olhar além das dificuldades momentâneas e nos dá um propósito eterno. E quando nós temos essa esperança, a nossa vida ela ganha direção. Sabemos que, independente de desafios que enfrentamos, o nosso propósito é viver para Cristo e cumprir a sua vontade. Isso nos dá uma força interior e uma clareza que tornam as dificuldades suportáveis, pois sabemos que estamos caminhando na direção certa.
Então, a aplicação dessa esperança em Cristo como fonte de propósito começa com a compreensão de que a vida não é sobre acumular riquezas, não é alcançar status ou padrões do mundo, né? Querer ter aquela vida que mostra que não existe, que não é real, né? Muita coisa que se vê nas redes, né? Então, viver com propósito é viver de acordo com a vontade de Deus, honrando em todas as coisas. Parece simples, né? Mas isso implica em mudança radical, isso implica em decisão, em ação, em mudança de mentalidade. E aí vem a pergunta, né? Como podemos aplicar essa esperança no nosso dia a dia? Então, a primeira é ter Cristo como centro. Então, tudo aquilo que a gente for decidir, seja no âmbito profissional, pessoal, familiar, conjugal, que possa ser direcionado por Cristo, que a gente possa consultar o nosso Pai, né? Para as nossas tomadas, para as nossas escolhas pessoais. E perguntar como isso glorifica a Cristo. Porque quando nós temos como o Cristo como centro, tudo que nós fazemos passa a ter um propósito maior. Até tem um sentido maior, né? A segunda é ver as dificuldades com outros olhos. E é como eu tenho enxergado todos os desafios que eu tenho enfrentado desde o final do ano passado para cá, com outros olhos. Então, que as dificuldades que surgem, né, que a gente possa lembrar que elas não são obstáculos, que elas estão fora e que elas não são obstáculos que estão fora do controle de Deus, mas uma oportunidade para que você cresça na fé e viva para o propósito eterno. O terceiro seria viver com foco eterno. Em vez de fixar os olhos apenas nas realizações terrenas, né, que às vezes a gente acaba focando muito nessa questão de objetivos, de planos, de metas, que a gente acaba cegando e tirando muitas vezes o foco do centro que é Cristo, né? Então, que a gente possa fixar os olhos apenas não nas realizações terrenas, mas começar a pensar no impacto eterno das suas ações. O que você faz hoje com sua vida pode ter repercussões na eternidade. O simples fato de viver com o coração grato, servir aos outros ao pregar a verdade de Cristo, está cumprindo o propósito de Deus em sua vida. Ontem eu fiquei tão grata, fui caminhar, e resolveu marcar uma consulta ontem, né? E desci para a orla. E fui caminhando, assim. Me traz uma paz interior tão grande. E aí eu encontrei com uma amiga de longa data. Na verdade, assim, ela me viu e me chamou, né? Porque eu não percebi, não tinha visto ela. Fui conversar e, e ela estava muito triste, porque ela é servidora temporária e ela recebeu uma ligação dizendo que ela tinha que passar no RH. E uma ligação dessa, para quem é temporário, já sabe o que é, né? E aí eu comecei a falar com ela, né, dizendo que ela não deveria desanimar, deveria confiar em Deus, né, que se essa porta ia se fechar, que outra abriria, que ele daria alternativas para ela, né, trabalhar, para poder viver, honrar seus compromissos. E eu falei, olha, às vezes a gente busca tanto Deus nos momentos desafiadores que quando está tudo bem, às vezes as pessoas acabam se afastando, né? Acaba esquecendo. E aí, quando a gente passa a viver uma situação desafiadora, a gente acaba buscando de novo. E aí ela me olhou assim e ela disse, eu falei disso ainda há pouco
com esse colega, estava com outro colega, né? Eu disse, a gente tem que buscar diariamente, independente se eu estou no momento bom ou não. Tem que ser o nosso centro, a nossa bússola, a nossa direção. Não pode ser só no momento que está difícil, depois que está bom, esquecer, né? E, e o quanto é importante a gente viver com o coração grato, né? Seja para servir, seja para as pequenas coisas, né? Porque quando a gente serve os outros e prega a verdade de Cristo, já está cumprindo o propósito de Deus em sua vida. E o quarto, né, seria confiar em Deus. Muitas vezes nós podemos nos sentir perdidos ou sem direção, mas a verdadeira esperança vem da confiança em Deus. Ele nos guia, nos sustenta, nos dá força para cumprir o propósito que Ele preparou para nós. E às vezes, nos momentos desafiadores, é que nós somos testados. E isso eu falei para eles ontem. São nesses momentos que a nossa fé é testada, né? Se realmente a gente confia em Deus, se a gente acredita de todo o nosso coração. Porque às vezes a gente fala, eu confio em Deus, eu oro, eu faço meu devocional, não sei o quê. Mas no momento desafiador, às vezes a gente fica duvidando. Né? Por que eu estou passando por isso? Ô Senhor, eu faço tudo direitinho, né? Eu sigo a tua palavra, eu sei, eu faço o meu servir, eu eu dou meu dízimo, ou eu dou minha oferta, né? É por que eu estou passando por isso? E a gente precisa entender que tudo tem um propósito, até o que não é bom, né? Tem um propósito de Deus, então que a gente, de verdade, a gente possa confiar, não da boca para fora, mas aqui, ó, a casa pode estar caindo, mas a gente confiar verdadeiramente que tudo tem um propósito, que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Assim como Jó foi testado, né, quando foi tirado tudo dele, e ele em nenhum momento blasfemou, em nenhum momento murmurou, em nenhum momento se lamentou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. E aí qual é a conclusão, né, de tudo isso? É que em Cristo a nossa vida ela encontra o verdadeiro propósito. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas a base de nossa esperança e propósito. Viver com esperança em Deus transforma nossas prioridades, nos dá uma direção clara e nos ajuda a encarar os desafios com fé e coragem. A esperança em Cristo não só nos fortalece para enfrentar dificuldades da vida, mas também nos prepara para a eternidade com Ele. Como Paulo, conseguimos afirmar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Encontramos a verdadeira liberdade e a alegria sabendo que nossa vida tem um propósito que vai além de tudo que podemos ver e entender nesse mundo. E eu encerro aqui antes de abrir para alguém queira comentar, eu encerro com a oração. Senhor, eu te agradeço pela tua ressurreição, que nos dá uma esperança viva e um propósito eterno. Ajuda-me a viver cada dia com Cristo, no centro de tudo o que faço. Dá-me sabedoria para ver as situações da vida através da tua perspectiva e força para enfrentar dificuldades com coragem. Que eu não viva em busca da minha própria glória, mas para honrar o teu nome e cumprir o teu propósito. Que a tua esperança, Senhor, transforme meu coração e minha mente e me faça viver de acordo com a tua vontade. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, confiando que tu me guiarás em cada passo, mesmo nas dificuldades, que eu possa lembrar que a morte é lucro, pois ela é a entrada para a tua presença eterna. Que eu viva para ti, Senhor,
com um coração cheio de gratidão e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Então, mulheres lindas e maravilhosas e abençoadas, filhas amadas, quem sentiu no coração e quiser partilhar, recebeu essa palavra, o que veio, qual foi a mensagem que Deus tocou no seu coração hoje? O espaço está aberto, fique à vontade. Vamos lá, meninas. Alguém gostaria de compartilhar algo? Será que você está vivendo aí com esse propósito, né? Conforme foi explicado a nós nessa manhã. Se alguém tiver, né, uma participação, está livre, está liberada. Meninas, O tema dessa semana ele foi um tema assim, bem reflexivo, né? Toda semana o tema ele é reflexivo, mas esse foi mais forte, mais intenso. Verdade, com certeza. Nos trouxe assim, nos lembrou, né, Marisa, que a nossa esperança verdadeiramente tem que estar em Deus, né? Porque até falou muito ao meu coração. Às vezes a gente está tão preocupada, né, em fazer, em realizar, em ir atrás do suprimento, né? Não vou dizer nem de riquezas, mas do básico que seja, mas a gente foca tanto que a gente acaba deixando passar assim, as coisas simples da vida, né? Como assistir um pôr do sol, como simplesmente tirar um tempinho e ir ali na orla encontrar uma amiga, né? E isso faz tão bem, né? Olha quanto você contribuiu na vida dessa sua amiga, né? Como Deus te usou, tenho certeza, né? Na vida dela. Então, que a gente possa refletir realmente nessa manhã e para ver se realmente você está com esperança em Deus. Será que você tem depositado de verdade, né, o seu coração na presença de Deus? Será que realmente assim o seu foco principal tem sido Deus, tem sido o Senhor na sua vida? E quando eu estava ouvindo, né, a ministração, eu fiquei refletindo sobre isso. E a minha resposta, a minha pessoal, é não. Né? Não tem sido. Por mais que o meu coração seja do Senhor, mas o meu foco tem sido em outras coisas. Né? Então, que essa palavra também possa entrar no coração de vocês, para que a gente venha realmente fazer a diferença, onde quer que o Senhor nos levar. Né? Que a gente consiga transmitir essa esperança, né, de Cristo para as outras pessoas, e que a gente exale o perfume de Cristo. Né? Domingo eu ouvi uma ministração sobre isso e assim ficou muito no meu coração, sabe? Qual é o cheiro que você está exalando? Você está exalando o cheiro do pecado ou você está exalando o cheiro de Cristo? Né? Isso foi muito forte no meu coração e tem tudo a ver com a palavra de hoje. Alguém mais gostaria de contribuir? Vamos lá, meninas? Se não temos, vamos partir para a oração. Eu vi que tem alguns pedidos lá no grupo. Se alguém quiser pedir aqui ao vivo, está aberto também a oportunidade. Mas eu acho que aqui só tem mulher curada, porque ninguém quer nem pedir oração, viu, Marisa? Eu acho que não. Só posso dizer que caminhar na orla é terapêutico. Amém. Então vamos orar. Hoje a oração é comigo. Papai, gratidão a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor nos ministrou nesta manhã, Deus. Obrigada, Senhor, por nos lembrar, Senhor, que a nossa esperança, Senhor, tem que estar, Senhor, em Ti. Que o nosso foco, Senhor, é estar com a nossa vida na Tua presença, é Te servindo, Senhor, é obedecendo, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos traga essa clareza, Jesus, eu te peço, Papai. Nesta manhã, Senhor, eu venho colocar diante do Senhor, Pai,
O pedido da Dai, Senhor, que pede pela vida e pela família da Arlete, papai. Que o Senhor esteja ali, Senhor, visitando essa família, que o Senhor esteja levando tudo aquilo que eles necessitam, papai, que o Senhor esteja de verdade, Senhor, amparando, Senhor, consolando, papai, levando, Senhor, o que os teus filhos necessitam, pai, nesta manhã, pai, que eles se sintam amados pelo Senhor, que o Senhor esteja ali, Senhor, levando o direcionamento para tua filha, trazendo a clareza que ela necessita, pai, em nome de Jesus, pai. Te peço ainda, Senhor, pelo pedido da Regina, Deus, que pede pela saúde emocional dela, papai. Ah, Senhor, como o Senhor já tem feito tanto pela tua filhinha, Deus. Pai, em muitos momentos eu sei, Senhor, que ela tem pensado, Senhor, ela tem dito, Senhor, diante do Senhor, papai, que ela é apenas uma criança, Senhor. Mas o Senhor, papai, tem uma palavra para ela nesta manhã, Deus. Assim como o Senhor falou com Jeremias, papai. Pai, fale ao coração dela, Jesus. Pai, que aonde o Senhor a levar, que ali o Senhor estará com ela para fortalecer, papai, e que ela de verdade, Senhor, ela continue confiando no Senhor, no teu agir, Pai. Pai, que a sabedoria, Senhor, e o direcionamento, Senhor, que ela tem buscado venha do Senhor, Pai, assim como o Senhor fez com Salomão, Pai. Deus, e o milagre que ela tem buscado diante do Senhor é tão pequeno, papai, para o Senhor. Então, papai, realiza, pai, o que está no coração da tua pequena, pai, em nome de Jesus, Deus. Paizinho, eu também te peço pela minha vida, Senhor, pela minha área profissional, papai, que o Senhor esteja me dando direcionamento, Deus, para tomadas de decisões, papai, pois tenho buscado diante do Senhor para que nada seja feito, Senhor, sem o teu direcionamento, Senhor, sem estar na tua presença, papai, em nome de Jesus, Deus. Paizinho, eu quero apresentar a ti também, Senhor, a casa da Daiane, a casa da Ju, pai, a casa da Paula, papai, a casa da Rose, Senhor. Deus, a casa da Marisa, da Amanda, da Tâmara, Senhor, da Luzânia, Jesus, da Lúcia, paizinho, da minha mãe, Senhor, a casa da Deia, pai, e te apresento ainda o Instituto, Deus, que o Senhor esteja cada vez mais, Senhor, trazendo, Senhor, tudo aquilo que essas famílias necessitam, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que família é o projeto mais precioso do teu coração, Jesus. Guarda, Senhor, cada casa, proteja cada filho, Senhor. Visita cada esposo, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Jesus, à frente, Senhor, destas famílias. Que cada família possa dizer, Senhor, que eu e minha casa servimos ao Senhor, Jesus. Pai, que cada mulher aqui representada, Senhor, que o Senhor possa levantar, Jesus, como uma mulher de provérbios, uma mulher sábia, Jesus, uma mulher que edifica, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa tirar, Senhor, de cada lar, Senhor, tudo aquilo que ainda tem impedido, Senhor, a tua obra, o teu agir, Senhor, que o Senhor venha mostrar, Jesus, eu te peço. Papai, nos dê um final de semana abençoado na tua presença, que possamos tirar um tempo a mais para ti, Senhor, para estudar a tua palavra, para falar contigo, para ouvir a tua doce voz, papai, em nome de Jesus. Renova nossas forças, renova nossa esperança no Senhor, que possamos estar com a nossa vida no teu altar, papai. É o que eu oro nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Senão vai virar o vigília.